Notícia surpreendente, mas surpreendente mesmo. Olha só. Por que a dipirona é vendida no Brasil, mas proibida nos Estados Unidos e em parte da Europa? Olha o tamanho dessa brincadeira aqui, desse artigo. Por que o dipirona é vendida no Brasil, mas proibida nos Estados Unidos e em parte da Europa? É aqui que você vai saber, através das entrevistas e da pesquisa da BBC Brasil. Vamos ainda analisar esse problema. Eu não sabia, não sou médico, sou uma pessoa curiosa e é por isso que estou aqui para ler e entender junto com as pessoas que estão conosco. Se gostar, compartilha, se gostar, deixa o like. Ou até mesmo valeu aqui pra gente, quem sabe, para ajudar. Vamos lá. A notícia da BBC Brasil: por que dipirona é vendida no Brasil e no resto do mundo praticamente não? Por quê? Quero saber também. Olha lá, André Biernaf. Ah, o André é bom, da BBC Brasil mesmo, em Londres. O Twitter dele é André_Biernat. Vamos lá. Uma das soluções para aliviar febre e dor, a dipirona sempre figura na lista dos remédios mais vendidos no Brasil. Eu mesmo, Ronan, não tomo remédio nenhum, exceto vez ou outra Neosaldina quando tenho um pouco de ressaca, mas o resto, remédio nenhum. Não porque eu não acredite na medicina, não é isso. É que eu não tive, por sorte, eu não tive nada que precisasse. Eu aguento a dor, aguento a gripe, aguento ali firme, sem medicamentos até o máximo, né? Claro que se tiver um problema, eu vou lá e tomo. Eu tomo vacina todos os anos, vacinado, claro. Vamos lá. Mais de 215 milhões de doses desses medicamentos foram comercializados no país apenas em 2022, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Em outras partes do mundo, porém, a realidade é completamente distinta. Em lugares como nos Estados Unidos e uma parcela da União Europeia, esse fármaco está proibido há décadas. Não é agora, é há décadas. Há décadas. Por trás do veto da dipirona nesses locais, está uma grande controvérsia sobre um possível efeito colateral grave da medicação. Meu Deus do céu. A granulocitose. O que é isso? Uma alteração no sangue grave e potencialmente fatal marcada pela queda da quantidade de tipos de células de defesa. Não, mas é um remédio ou é um veneno isso? Que loucura! Mas o que há de evidência científica por trás dessa alegação? Todas, eu nem precisaria ler. Se aqui está dizendo que é proibido nos Estados Unidos, um dos países mais liberais do mundo, que defende todo tipo de medicina, e em parcela da Europa, é porque realmente alguma coisa tem. Há décadas, não é de agora. Poxa, Brasil. Em que casos esse remédio realmente faz a diferença? Vamos analisar então com a BBC. Para entender essa história é preciso conhecer o mecanismo de ação desse remédio. Vamos conhecer o remédio então. Tópico: funcionamento misterioso. Vixe Maria, olha o tópico. A dipirona foi criada em 1920 pela farmacêutica alemã Horace AG. 2 anos depois, ela já estava disponível nas drogarias, inclusive no Brasil. 2 anos. Ela ficou conhecida pelo nome comercial Novalgina, vixe Maria, que hoje pertence ao laboratório francês Sanofi. Sanofi, né? Deve ser, é francês. Outros remédios populares que trazem dipirona são o Dorflex, ai meu Deus, também da Sanofi, e a Neosaldina. Não creio que a Neosaldina tá no meio desse rolo aí. Ai, que decepção. E agora? Vou ter que tomar suco de limão? Chá de boldo? Não sei, provavelmente. Já não tomo Neosaldina mais. É isso. Meu Deus. Vamos lá, informação. Todos eles estão disponíveis nas farmácias e não precisam de receita médica para serem comprados pelos consumidores. No Brasil é tudo liberado. Abre aspas. Mas é importante sempre conversar com o farmacêutico para entender se aquela opção é mesmo a melhor para o seu caso específico. Pondera a farmacêutica Daniele Marini, diretora do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, CRF-CSP. E apesar dos 100 anos de história, a forma como esse fármaco funciona para baixar a febre e aliviar a dor ainda está cercada de mistérios. A farmacêutica bioquímica Laura Marise, doutora em biociências e biotecnologia,
explica que a principal suspeita é que o dipirona atue contra uma molécula inflamatória conhecida como COX ou COX. A hipótese, abre aspas, a hipótese é que ela iniba a COX. Inclusive um dos tipos dessa molécula que é inclusivo do sistema nervoso central, o que aliviaria a inflamação por trás da febre da dor, diz ela. Ou seja, mascara. Tópico: a proibição. A dipirona estava amplamente disponível em boa parte do mundo até meados de 1960 e 1970. Olha quanto tempo já faz. Os caras estão lutando contra e a gente está tomando que nem remédio. Confete. Quando começaram a surgir os primeiros estudos que criaram um alerta sobre o risco da agranulocitose. Agranulocitose. Olha, é difícil para quem não é da área, mas eu acertei. Um dos trabalhos publicados em 1964 calculou que a alteração sanguínea grave acontecia em um indivíduo para cada 127 que consumiu a aminopirina, uma substância cuja estrutura é bem parecida à dipirona. Abre aspas. Tendo como base essa semelhança química, os autores não fizeram distinção entre as duas moléculas e assumiram que os dados obtidos para a aminopirina seriam também aplicáveis à dipirona. Aponta um artigo da Universidade Federal do Juiz de Fora e da Universidade de São Paulo, publicado em 2021. Nossa, 2 artigos, né? É brincadeira. A partir dessa ideia de outras evidências, a Food and Drug Administration, FDA, que é a Anvisa dele, né? A agência regulatória dos Estados Unidos, decidiu que a dipirona deveria ser retirada do mercado americano em 1977. A dipirona foi retirada dos Estados Unidos em 1977. Olha só. Pouco depois, outros países tomaram a mesma solução, como foi o caso da Austrália, do Japão, do Reino Unido e de parte da Europa. É o mundo todo, só aqui mesmo, Paraguai talvez, e na desgraça da Argentina. E a proibição dela aconteceu justamente nos países que mais fazem pesquisas de eficácia e segurança sobre medicamentos, destaca Marise. Segundo ela, isso diminuiu o interesse em fazer testes e investigações sobre a dipirona, o que fez o fármaco se tornar praticamente desconhecido nesses lugares desde então. A partir dos anos 1980, começaram a surgir novas evidências sobre a segurança da medicação, que jogaram mais controvérsia na discussão. O estudo Boston, por exemplo, foi realizado em 8 países: Israel, Alemanha, Itália, Hungria, Espanha, Bulgária e Suécia, e envolveu dados de 22,2 milhões de pessoas. Os resultados encontraram uma incidência de 1,1 casos de agranulocitose para cada 1 milhão de indivíduos que usaram a dipirona, que é considerada uma frequência bem baixa. Em Israel, uma investigação realizada com 390 mil indivíduos hospitalizados calculou um risco de 0,0007% de desenvolver alteração no sangue e de 0,0002% de morrer por causa desse evento adverso. Já na Suécia, que voltou atrás e liberou a dipirona brevemente nos anos de 1990, foram detectados 14 episódios de agranulocitose possivelmente relacionados ao tratamento, com um caso para cada 1.439 indivíduos que tomaram esse fármaco. É muito grande esse erro daí. Essa frequência mais alta, aliás, fez com que os países nórdicos proibissem a comercialização do fármaco novamente em 1990. Mas o que justifica essa disparidade de resultados? Embora não exista uma explicação clara, Marini aponta 3 fatores que ajudam a entender o cenário. Abre aspas. Primeiro, há uma mutação genética que parece facilitar o aparecimento de agranulocitose em alguns indivíduos que usam dipirona. E sabe-se que essa mutação é mais comum em populações dos Estados Unidos e partes da Europa. Fecha aspas, diz ela. Em segundo e terceiro lugares, dosagens mais altas e o uso por tempo prolongado também influenciam nesse risco. Completo. Agora, tópico, importante. E no Brasil? A dipirona foi alvo de uma grande pesquisa realizada na América Latina que ficou conhecida como Latin Study. Em janeiro de 2002 e dezembro, entre janeiro de 2002 e dezembro de 2005, cientistas do Brasil, Argentina e México se debruçaram sobre dados de 548 milhões de pessoas.
Neste universo foram identificados 52 casos de agranulocitose, o que representa uma taxa de 0,38 por 38 casos, né, por milhão de habitantes ano. Eu acho alto. O trabalho latino ainda mostrou que episódios de alteração sanguínea grave são relativamente mais comuns em mulheres, crianças e idosos. Pouco antes disso, em 2001, a Anvisa realizou um evento chamado Painel Internacional da Avaliação de Segurança da Dipirona, em que foram convidados especialistas brasileiros e estrangeiros. Abre aspas. O objetivo desse painel foi a promoção de amplo esclarecimento sobre os aspectos da segurança da dipirona, contextualiza a agência em nota enviada à BBC News Brasil. Olha como é completo esses artigos da BBC, né? Várias opiniões, várias situações, pesquisa grande. O André é muito bom. Vamos lá, continuando, abre aspas. Conforme o relatório final, as conclusões do referido painel foram que há consenso de que a eficácia da dipirona como analgésico e antitérmico é inquestionável e que os riscos atribuídos à sua utilização em nossa população são baixos e similares, ou menores, que de outros analgésicos antitérmicos disponíveis no mercado. Completa o texto. A Anvisa reforça que desde a realização do painel há 22 anos, abre aspas, não foram identificados novos riscos ou emitidos novos alertas relacionados à segurança da dipirona. Fecha. E, portanto, não há qualquer discussão sobre uma eventual proibição de venda dela no Brasil. Além do país, a dipirona também está disponível na Índia, na Alemanha, na Espanha, na Rússia, Israel, Argentina e México, entre outros. A BBC News Brasil também procurou as farmacêuticas responsáveis pelas versões comerciais mais populares da dipirona no país. A Sanofi, que fabrica a Novalgina e Dorflex, disse que cumpre rigorosamente toda a legislação brasileira vigente, em especial a legislação sanitária e as regulamentações da Anvisa em vigor. Fecha. Abre aspas de novo. Reiteramos que a dipirona está no mercado mundial há mais de 100 anos e é utilizada por milhões de pacientes em todo o mundo, diz o laboratório, que também classifica como inquestionável a eficácia da medicação. A Hypera Pharma, que faz a Neosaldina. Meu Deus, vamos dizer que tem... Espera que venha coisa boa. Vamos lá. Que faz a Neosaldina, informou que a dipirona é um princípio ativo liberado pela Anvisa para comercialização no Brasil. Que resposta horrível. E que todos os produtos da farmacêutica que contém a molécula contam com registro aprovado na agência, comprovação, mas isso aí não adianta nada, né? Ou seja, não dá para tomar mesmo. Já a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Autocuidado em Saúde, acessa, afirmou que, abre aspas, quando usada de acordo com as indicações médicas e seguido as doses recomendadas, a dipirona é considerada segura para a maioria das pessoas. Para a maioria, né? Não são todas. É absurdo. Abre aspas ainda. As instruções presentes nos rótulos da MIP devem ser seguidas com rigor. As doses devem ser respeitadas, evitando-se a automedicação excessiva com entidade. Eficácia e modos de uso. É completão, é grande o artigo, completo. Além das questões envolvendo a segurança, a dipirona foi objeto de uma série de estudos que testam se ela realmente funciona na prática. Segundo Marise, que também é fundadora do canal de divulgação científica Nunca Vi um Cientista, as evidências sobre a eficácia dela são um pouco mais conclusivas quando comparadas a de outros fármacos comumente usados contra dor e febre. Abre aspas. Ela tem um efeito bem intenso, a ponto de conseguir compelir com os opioides, em certos casos até mesmo ser usado para aliviar a dor em ambiente hospitalar, diz ela. Mas é claro que não temos tantos estudos com a paradipirona como as outras drogas mais modernas, até pela proibição do uso dela nos Estados Unidos e partes da Europa completa. O Instituto Cochrane, deve ser, que realiza revisões de publicações científicas para definir o nível de evidência sobre diversos procedimentos, calcula que uma única dose de dipirona é capaz de aliviar a dor moderada ou severa após cirurgias, em 7 a cada 10 pacientes. O número é maior do que observado com placebo, uma substância sem efeito terapêutico que resultou em melhora nos sintomas de 3 em cada 10 indivíduos. A Cochrane também observa uma eficácia da medicação contra a dor de cólicas renais. Já para a dor geral, o efeito da dipirona foi observado de 5 a 10 em 5 a cada 10 usuários. O índice ficou ligeiramente mais baixo em relação a outras farmacêuticas, como combinação de ibuprofeno e paracetamol, 70%. Abre aspas. O uso de uma ou outra opção que atua contra a febre, como dipirona, paracetamol, ibuprofeno, entre outros,
depende muito das características individuais e costumes familiares, observa Marisa. Mas é claro que, assim como ocorre em como qualquer terapêutica, é preciso ler atentamente as informações disponibilizadas pelo fabricante, respeitar o limite de consumo diário e conhecer os possíveis efeitos colaterais. Ou chutar, né? E jogar na Mega Sena. E toma aí o vai. Segundo a bula de dipirona registrada no Brasil, adultos e adolescentes acima de 15 anos podem tomar de 1 a 2 comprimidos de 500 mg até 4 vezes ao dia. Nossa, é bastante. Para esse público, o limite de consumo diário é de 4 gramas ou 4.000 mg. O remédio não é indicado para crianças com menos de 3 meses de idade ou que têm menos de 5 quilos. A dipirona em comprimidos não deve ser utilizada para menores de 15 anos e recomenda-se sempre a supervisão de um médico nesses casos. É possível encontrá-la na forma de xarope, gotas e supositórios, além das versões injetáveis e intravenosas disponíveis em ambiente hospitalar. Para não ultrapassar os limites de segurança, é importante ler atentamente o rótulo e a bula, pois algumas opções farmacêuticas trazem dipirona na fórmula junto a outros princípios ativos, e um descuido pode fazer alguém exagerar na dose segura sem querer. O uso da dipirona também deve ser cuidadoso em pacientes com problemas nos rins ou no fígado para evitar crises agudas nesses órgãos vitais. Exagerar no consumo da dipirona pode provocar enjoo, vômito ou dor abdominal, disfunção renal, hepática, tontura, sonolência, coma, convulsão, queda da pressão arterial, arritmias cardíacas, mudança, etc. Muita coisa. Coloração da urina. Esse aqui é um... aqui é o menor. Beleza, boa. Entre os efeitos colaterais menos graves que a granulocitose, que é considerada muito rara na população brasileira, algumas pessoas podem sofrer quadros alérgicos e hipotensão, queda da pressão arterial após tomarem a dipirona. Nesses casos, a recomendação é não usar o fármaco. Mas depois que você usou, e procurar um profissional da saúde se o incômodo não passar o pior. Abre aspas. É importante reforçar que a dipirona é uma droga segura, mas, assim como qualquer outro medicamento, não é isenta de riscos. Lembra, Marine? Abre aspas ainda. Ela é indicada para tratar quadros agudos de dor e febre, e não deve ser usada de forma contínua por semanas, meses ou anos, como é comum vermos algumas pessoas fazerem. Conclui a farmacêutica. Claro, todo mundo, esses remédios aqui são os remédios que as pessoas tomam como se fosse mesmo confete. Ai. Espero ter ajudado vocês, pensem bem. Não estou dizendo para não usar, lógico que não. Nem aqui, nem o artigo diz, mas é uma coisa pontual e que preste atenção no uso contínuo. O uso contínuo é expressamente proibido, está dizendo aqui. O uso moderado tem a controvérsia. Eu, Ronan, vou parar de usar. Mas se você quer continuar usando, apenas preste atenção neste dado que foi certo. Usar apenas com cordialidade, com moderação.